O Grêmio vem aí. Acabou a partida agora, tava assistindo o Grêmio ali ganhando por 1-0 do Corinthians até o finalzinho do jogo, sofreu um empate, um resultado que torna quase que impossível a permanência do Grêmio na primeira divisão. Uma combinação de resultados bem improvável na última rodada para o Grêmio não estar na segunda divisão, um forte candidato aí na Série B. Isso tira, logicamente, uma das vagas já para o ano 2022, e o time que não se organizar, com certeza, né, seu Vasco, vai permanecer na segunda divisão. Mas não é sobre o Grêmio, não é sobre a Série A que eu vim falar. Saiu uma matéria no GE dizendo que o Carlos Brasil pode estar voltando para o Vasco. Quem não conhece o Carlos Brasil, era o profissional que estava organizando a base do clube e largou para ir para o Corinthians. Eu vi conselheiros ligados a essa gestão e um grupo falando que ele saiu porque é mercenário, porque em menos de 6 meses ele cobrou um aumento de 3 vezes do seu salário, acabou não acertando, foi para o Corinthians, deixou a base do Vasco abandonada e agora parece que recebeu uma proposta para voltar para o departamento profissional, não é mais a base, mas vai cuidar da transição da base para o time profissional. Vou trazer um pouco de detalhes sobre isso e também sobre o Leão, Carlos Leão, que era VP de Finanças do Campelo, aquele que entrou para tapar o buraco deixado pelo seu Adriano Mendes, né, que agora é VP do Jorge Salgado. Ele falou em uma live lá da galera do podcast Cruz Maltino sobre o Carlos Leite, inclusive disse que o Carlos Leite recebeu um título de benemérito do Vasco, mas por causa dos seus negócios acabou não aceitando. Tudo isso depois da vinheta do canal. Praticamente o time quase todo, o Carlos de 2009 foi o Carlos Leite que trouxe, inclusive alguns que eu falei, o Fagner, por exemplo. Para o Campelo eu não vi ele indicar, mas, por exemplo, o Pássaro muito provavelmente foi ele que indicou. Eu já ouvi falar disso lá dentro, entendeu? Se ele ganhou alguma coisa com isso, eu não tenho essa informação. Agora, o Carlos, ele recusou um título de benemérito, que o Eurico até ia dar para ele. Ele chegou a ser votado, inclusive, ele ganhou o título de benemérito no Vasco, e ele recusou. Ele não... Vascaíno do Cerrado. Fala, galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo um vídeo aqui de fim de domingo, final de semana. Para você que acompanha o canal, conto com o seu joinha e o seu like, que é fundamental para esse canal continuar sendo indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Quer ajudar o canal? Se transforme em membro do canal, tem o link aí na descrição. Você entra, tem plano de R$ 2,99, você vai lá pro Guia Comunidade, clica que você vai pro nosso grupo de membro do Telegram para a gente trocar ideia sobre futebol lá durante a semana. Beleza? Vamos falar de futebol. O Vasco, que tem uma tarefa dificílima de conseguir montar uma equipe para o departamento de futebol, para depois pensar em contratações, e começou da maneira toda atabalhoada, não conseguiu o diretor executivo, fechou com o Zé Ricardo, agora está atrás de um coordenador que provavelmente deve ser o Fernando Praz. Fernando Praz, que não exerceu a função, vejo muita gente elogiando o cara, cara inteligente, viajou, estudou, bacana, passou pelo Vasco, tem uma ligação, foi campeão da Copa do Brasil pelo clube, é um ídolo, bacana, mas nunca exerceu a profissão. Vai ser aí a primeira vez que ele vai trabalhar como coordenador dentro de um clube de futebol. Então, mais uma aposta, mais alguém ali iniciando a sua carreira para poder vir para o Vasco da Gama. E aí, o que falta agora é um diretor executivo, mas parece que vai pintar agora um outro cargo, uma outra função no Vasco, e nela estão trazendo de volta o Carlos Brasil. Você vai lembrar que o Carlos Brasil, que foi campeão na base aí da Copa do Brasil, Campeonato Carioca, vários títulos aí com a base, mas ele pegou, lógico, que ele entra na gestão do Alexandre Campelo, ele pega uma base de formação com jogadores já destacando ali nos times de base, já da gestão do Eurico Miranda com o seu Mourão. Lembra do grande benemérito Mourão, um cara que eu tenho um respeito, uma admiração imensa. O senhor
Mourão foi quem participou da formação de vários atletas na base do Vasco. E aí o Carlos Brasil pega esse trabalho, consegue o título, alguns títulos, alguns resultados, e aí ele começa a pedir ou fazer uma pedida de salário acima do que ele recebia. E aí eu vi um conselheiro da Sempre Vasco, da Mais Vasco, falar no grupo que quando ele saiu, porque ele sai e vai para o Corinthians, abandona o projeto no Vasco e vai para a base do Corinthians, que ele pediu em menos de 6 meses, 3 vezes para aumentar o salário dele, porque ele sabia que tinha uma proposta do Corinthians, acabou forçando para ele sair, foi para o Corinthians, mal começou um trabalho lá, parece que o Salgado agora achou que é interessante ele voltar para um novo cargo, como eu estava falando, e ele vai ser o cara da transição da base para o time profissional. Então, ofereceu um cargo para ele agora no time ou na equipe profissional, e parece, saiu no GE, o que tudo indica, o Carlos Brasil vai abandonar o Corinthians e vir para o Vasco. Primeiro mostra a falta de comprometimento dele com os projetos que ele encara junto com os clubes. Porque ele tinha um projeto na base do Vasco, largou, foi para a base do Corinthians. Tinha um projeto iniciando no Corinthians, vai largar para vir fazer uma função que nunca fez, que é agora no time profissional, ou na equipe profissional. Parece que é onde o negócio anota, aponta a grana, lógico, você tem que se valorizar como profissional, é lógico que você recebe uma oportunidade melhor, você tem que pensar na sua família, mas parece que ele não pensa 2 vezes quando abandona os projetos que ele começa ou que ele está tocando, enfim, vem provavelmente para ser isso, para ter um cargo onde ele vai posicionar ou tentar ajudar esses jogadores da base que tem subido e não dado certo no time profissional. Então podemos ter aí o Carlos Brasil para uma função e ainda vai faltar o diretor executivo, se fechar ou se ficar confirmado essa semana que o Fernando Praz será o coordenador técnico. Então Carlos Brasil volta, Fernando Praz como coordenador, falta o diretor executivo para poder pensar em contratações. Já tem muita gente falando aí em vários nomes, um deles eu trouxe aqui hoje que cavou uma volta, que é o Rafael Silva, mas tem gente falando no Dudu, tem gente falando no Jailson, goleiro do Palmeiras de 40 anos, isso já está repercutindo, porque o próprio empresário do goleiro disse que não houve sondagem, que o Vasco não procurou, e eu acho que não deve procurar, com todo respeito, que eu acho que o goleiro Jailson é um excelente goleiro, mas 40 anos de idade, já encerrando a carreira, acho que a gente tem que mudar esse perfil de contratação. Não dá para pensar em jogadores em final de carreira para disputar uma Série B. Acho que o negócio tem que ser com os jogadores mais jovens, aposta em jogadores que estão bem nos seus times e não refugos ou reservas ou pessoas que não estão jogando futebol. E vale para o Rafael Silva também, que eu falei que pela vontade que ele está de jogar no Vasco, pelo que ele fez, embora ele não era nem titular naquele time de 2015, eu acho que poderia até dar uma oportunidade, mas depender da situação física dele, o que ele está jogando, e não simplesmente pelo nome, pelo que foi. Enfim, vamos ver o que vai rolar essa semana, se vão fechar o diretor executivo, se vão buscar contratações para esse time que precisa, porque a Série B vem aí, ela vai começar mais cedo por causa da Copa do Brasil, se eu não me engano, em abril. Tem o Campeonato Carioca que já começa em janeiro. O Vasco não tem um time, não tem aí como começar uma pré-temporada se não tem nenhum diretor executivo. As coisas na gestão do Jorge Salgado são assim, todas bagunçadas, de forma amadora. Infelizmente, é o que a gente tem. Por mim, esse cara saía, teve mais no sábado, teve mais uma vez um mutirão em frente a São Januário para colher assinaturas para a AGE, que está indo aí, e talvez a gente possa convocar uma AGE para destituir o Jorge Salgado e a diretoria administrativa ainda no início do ano que vem, para a gente poder convocar novas eleições e pensar aí como é que vai ficar esse cenário no Vasco da Gama. Deixa a sua mensagem, seu comentário, o que você achou da volta do Carlos Brasil, o que você acha de jogadores para disputar essa segunda divisão. Pessoal, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer aqui um trecho de uma live, um corte do podcast Cruz Maltino, com uma galera que está fazendo um trabalho maravilhoso no YouTube. Se você não conhece o canal, vou deixar o link na descrição. Eles fizeram uma entrevista, já fizeram várias entrevistas importantes, mas fizeram uma com o Carlos Leão, que era VP de Finanças
do Vasco da Gama, e o Carlos Leão fala sobre o Carlos Leite, o que ele acha, o que ele pensa, se é certo, se não é, e que o Carlos Leite recebeu um título para ser benemérito do Vasco, recusou porque ia atrapalhar os negócios deles. Fala pessoal, tô interrompendo esse vídeo aqui só para deixar claro uma coisa aqui. Eu falei que ele não aceitou para não atrapalhar os negócios. Você vai ver o Carlos Leão falando. Ele não achou, o Carlos Leite, na opinião do Carlos Leão, ele não achou ético, né, ele ser benemérito e ter negócios com o clube. Então é isso, para que depois não fique falando que eu interpretei errado o que o cara falou. Segue aí o vídeo. Então quero agradecer aqui a galera do podcast que deixou, autorizou o corte, o Marcelão lá, né, o Will, a galera toda que tá lá no podcast. Deixar o link, se inscreva no canal, porque tá fera o canal Podcast dos Maltino, e curte aí um trecho, um corte da live dos caras que estão mandando bem pra caramba. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. O Carlos é um cara ouvido, né? É um cara ouvido no Vasco, assim. Ele é escutado. Ele é um cara que a família dele, o pai dele já é sócio do Vasco há muito tempo, é vascaíno. Ele ajudou a montar o time em 2009, né? Praticamente o time quase todo, o Carlos de 2009 foi o Carlos Leite que trouxe. Inclusive alguns que eu falei, o Fagner, por exemplo. E é um cara que está no Vasco há bastante tempo. O Carlos, cara, eu nunca vi ele mandar, escalar jogador, nunca vi. Nunca vi ele entrar no vestiário do Vasco, nunca vi ele dentro do departamento de futebol do Vasco. Já vi ele na presidência algumas vezes, lógico, até para tratar de algumas coisas que o Vasco deve a ele. Já vi ele em jogos de São Januário, óbvio, mas nunca vi ele dentro do departamento de futebol. Sinceramente, nunca vi. Ele já emprestou dinheiro para o Vasco, não foi nada. A última vez que eu vi foi 2 milhões, nada, nenhum absurdo. Agora, se ele tem algo desonesto dentro do Vasco, eu não posso dizer, entendeu? Não posso dizer porque eu nunca vi, sinceramente, nunca vi. As questões que eu tratei com ele financeiras foram questões que ele estava ajudando o Vasco. Ele já foi fiador num banco do Vasco. Agora, nunca vi nada desonesto do Carlos dentro do Vasco. Nada, não posso falar isso. Ele tem algum tipo de influência dentro do clube em relação a escala jogador? Eu acho que não. Agora, ele ajuda o Vasco. Ajudar, ele ajuda. Assim, em relação à indicação, para o Campelo eu não vi ele indicar, mas, por exemplo, o Pássaro muito provavelmente foi ele que indicou. Eu já ouvi falar disso lá dentro, entendeu? Se ele ganhou alguma coisa com isso, eu não tenho essa informação. Agora, o Carlos, ele recusou o título de benemérito, que o Eurico até ia dar para ele. Ele chegou a ser votado, inclusive, ele ganhou o título de benemérito do Vasco, e ele recusou, ele não quis o título de benemérito para não misturar as coisas, entendeu? Agora, é saudável isso, Sérgio? Eu não sei se é saudável. Se moralmente isso, ele está do mesmo lado, ajuda ou não ajuda, entendeu? Se ele prestar dinheiro, é saudável ou não é? Isso talvez não seja. Mas desonesto eu nunca vi. Desonestidade eu nunca vi.